Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, emissora da Família Espírita. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa nossa conversa a respeito dessa obra tão interessante, elaborada por Kardec em 1859, para esclarecimento de vários pontos que surgiram de dúvidas quando da a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3º, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no tópico O Homem durante a vida terrena. E como nós, aqui, durante a vida terrena, nós sabemos que nós estamos num mundo de expiações e provas, nós nos perguntamos, e o mal? Como é que surge isso? E nós, na pergunta 129, nós começamos a tratar desse assunto. E a pergunta 129, Kardec faz a seguinte colocação: será Deus o criador do mal? Nós sabemos que o mal existe, né? E tudo que existe tem uma origem, né? E essa origem seria a criação de Deus do mal? E a resposta a essa questão nós encontramos em A Gênese, no capítulo 3, nos itens 1 a 10, e Kardec nos esclarece da seguinte forma: Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom e justo, né? Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. Então, na realidade, o mal é sempre uma infração, um não cumprimento, um descumprimento da lei de Deus. E isso nos traz muitos problemas. Nós temos no Livro dos Espíritos, quando na terceira parte nós tratamos das leis morais, nós temos a primeira questão logo da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é lei divina, lei natural. E a resposta que os Espíritos dão é lei divina, lei natural e lei de Deus. E ele termina a resposta, os Espíritos terminam essa resposta a Kardec dizendo que o homem só é infeliz quando delas se afasta. E quando delas nos afastamos, nós estamos caminhando para a prática do mal, da infração da lei de Deus. Mas nós temos aqui também, hoje e sempre, né? Nós temos o Eduardo e a Miranda. Vocês querem acrescentar algum comentário? Diga, Maria de Fátima Miranda. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai perguntar se os espíritos passam necessariamente pela feira do mal. E a resposta é não, pela feira da ignorância, porque essa ignorância do desconhecimento da lei, né, que é a lei divina e natural, e as experiências que ele ainda não conquistou. Então, para que Deus tivesse criado o mal, não seria ele a boa árvore. E nós, na condição de boas sementes, quando fugimos às leis dele, né, pela nossa rebeldia, então nós vamos nos comprometendo. Na realidade, o mal em essência, ele não está atrelado ao erro em primeiro momento. Porque se você não conhece algo e você tenta exercitar aquilo que você não conhece, você tem uma chance maior de cometer o erro. Então, o erro está dentro do processo evolutivo. Ninguém evolui sem cometer erros e aprendendo. Mas quando nós
temos uma conduta que nós já sabemos que ela é errada e persistimos, é aí que vai surgindo a maldade, produto da nossa rebeldia e da nossa desatenção às leis de Deus. Essa questão de Deus criar o mal é interessante porque são muitas as pessoas que colocam, né? Nós temos esse hábito, nós seres humanos, de fazer a transferência de responsabilidade. Então, o problema nunca é de responsabilidade nossa. Então nós percebemos pessoas que chegam ao ponto de culpar a Deus pelos males do mundo e pelos males que ocorrem na vida daquela pessoa. A gente entende que a pessoa que está em sofrimento, ela muitas vezes fica revoltada, ela não consegue raciocinar com equilíbrio e é muito difícil nós reconhecermos os nossos próprios erros e as nossas responsabilidades. E daí a gente transfere isso, seja para os espíritos, a culpa é dos espíritos, ou, numa instância maior, a culpa é de Deus. Terceirizamos a culpa. Terceirizamos a culpa. Então o mal que me atinge, o mal que atinge a humanidade, passa a ser culpa de Deus. Nós estamos vivendo aí um momento, né, de conflito, que está sendo muito divulgado, né? A Terra tem muitos conflitos, mas esse está tendo uma divulgação maior. Uma guerra, né? E as pessoas se perguntam, por que Deus permite isso? Por que Deus não dá um basta nisso? Como se a responsabilidade pelo conflito, pelos males, pelas mortes, fosse de Deus. Quando na realidade, tanto daquele que agride, quanto daquele que é o agredido, e mesmo daquele que acaba vindo a desencarnar, não existe na Terra inocentes. Não existe vítimas. Somos espíritos comprometidos. E conforme Allan Kardec coloca aqui na questão 129, do livro que é o Espiritismo, nesse capítulo 3, que o mal, na verdade, ele vai acontecer devido à ausência do bem. Quando na Terra só habitar espíritos bons, o mal cessa. O que prova de que o problema não está em Deus ter criado o mal, e sim de nós, espíritos encarnados e desencarnados do planeta, ainda infringirmos a lei natural, conforme a Luiz citou, a lei de Deus. Enquanto isso existir, nós iremos sofrer as consequências dos males que fazemos nesta vida e que já fizemos em outras vidas. Estamos aprendendo, porque o mal nos atinge, certo? E nós vamos procurar mudar alguma coisa para que nós possamos superar e possamos não mais estar sujeitos às consequências desse mal. Então, é através dessa busca, através de estarmos submetidos a esses males que nós evoluímos. Nós vamos lembrar que, no nosso processo evolutivo, nós sempre nos referimos às duas asas, né? A moral e a intelectual, o conhecimento e a moral. E nós também aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 780, que, de modo geral, em geral, os Espíritos nunca dizem sempre, né? Eles nos dizem sempre em geral. Em geral, a evolução intelectual, a evolução do conhecimento, antecede a evolução moral, que é mais lenta, certo? Por que ela é mais lenta? Porque nós temos que primeiro aprender para depois colocarmos em praticarmos. Né? Então, a evolução moral ela é mais lenta. E nós vemos que, nesse processo evolutivo, nós vamos aprendendo, e aprendendo com as dificuldades. Porque se nós não tivéssemos dificuldades que são produzidas por esses males que se apresentam em nossa vida, nós estaríamos muito tranquilos, na zona de conforto, certo? E isto dificultaria o nosso processo evolutivo, porque nós temos que nos mexer, nós temos que procurar novos caminhos para procurar mudar alguma coisa para que nós possamos avançar. Então, o mal, na realidade, aquilo que nós chamamos de mal, muitas das vezes funciona como um incentivo para o nosso crescimento moral, para a nossa transformação, para a mudança de hábitos e vamos por aí.
a nossa evolução. Então, o mal, que é a ausência do bem, nunca poderá ser atribuída ao Criador, porque Deus é soberanamente justo e bom. Certo? Então, jamais estaria promovendo ou criando alguma coisa que fosse negativa. Foi aquilo que nós recomendamos ao início e que nós encontramos bem mais explicitado em A Gênese, no capítulo 3, nos itens 1 a 10. Então, podemos procurar lá, podemos ler lá, que nós vamos entender com mais firmeza, com mais detalhes, isso que nós estamos falando aqui. Tá bem? Vamos a 130? Vamos. Vai. Então vamos lá. O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou, por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então ele está dizendo que, em essência, o homem não nasce mal, porque como ele é criatura divina, Deus é a boa árvore, ele é a boa semente. Ele não parte das mãos, ele não parte do íntimo do Criador mal, porque Deus não tem parte com o mal, não é? Mas quando ele começa a reencarnar, quando ele começa a desenvolver o livre-arbítrio com conotações morais, porque olha, o homem primitivo, ele tem uma experiência, mas o homem, o ser espiritual, quando vai evoluindo na condição humana e transcende dessa primitividade, o livre-arbítrio com responsabilidade moral já dá um outro peso às suas escolhas e às suas ações. É aí que ele vai cristalizar atitudes que pode identificá-lo como um ser que é afeiçoado ao mal. Essa colocação de Kardec, ela tem como base até os filósofos, né? Porque você tem aí o Rousseau, que dizia que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. E tem o outro filósofo, que é o Thomas Hobbes, que ele dizia já que o homem tem essa tendência ao mal. E os espíritos dizem que nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Né? Os espíritos vão dizer o seguinte, que isso vai depender da evolução do espírito, né? Do grau de evolução que aquele espírito está. Se é um espírito bom, ele naturalmente vai se manter bom. Porque o progresso, uma vez realizado, como disse o Aloysio, ele se mantém. Agora, se é um espírito ainda atrasado, ele vai praticar o mal. Isso aí nós voltamos aqui a fixar a ideia, ou clarear a ideia, de que nós somos espíritos, estamos reencarnados, estamos ligados a um corpo físico. Então a nossa existência, ela não começa nesta etapa da nossa caminhada. Nós trazemos conosco tudo aquilo que nós conquistamos anteriormente, tudo aquilo que nós nos endividamos anteriormente. Em resumo, nós continuamos a nossa jornada. E cada encarnação, cada etapa dessa nossa jornada evolutiva, nós nos apresentamos com a nossa bagagem evolutiva. Então nós nos apresentamos ainda como mais evoluídos ou menos evoluídos, como diz Kardec aqui, mais adiantado ou mais atrasado moralmente, porque a nossa evolução é sempre moral, certo? Nós intelectualmente evoluímos para conquistarmos patamares mais elevados moralmente, porque essa é a nossa destinação como espíritos, certo? Então, quando nós raciocinamos desta forma, nós vemos, e isso é muito fácil de nós entendermos, quando nós vemos hoje em dia gente muito boa e gente muito ruim, certo? Que chegam aqui, estão encarnados, certo? E trazem consigo
o seu pretérito, o seu passado. E aqui vão se apresentar com tudo aquilo que eles conquistaram ou deixaram de conquistar. Então isso daí é algo que é muito interessante, muito importante nós termos sempre presente. Nós não recomeçamos do zero, nós prosseguimos a nossa jornada trazendo a nossa bagagem evolutiva. Ainda sobre essa questão do filósofo Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, que ele diz que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, é importante a gente refletir no seguinte, que isso também gera uma ideia um tanto perigosa e deturpada, porque seria justificar os nossos erros pela influência da sociedade. E até uma discussão social muito forte hoje de que o homem não é produto do meio. Exatamente. A pessoa nasce numa comunidade carente, onde tem tráfico de drogas, onde tem pobreza, miséria. Então, a sociedade vai o corromper e ele vai se tornar uma pessoa que vai cometer crimes por culpa desta sociedade, por este meio que o levou a isso. E isso não é verdade, porque nós vamos analisar uma sociedade como a que nós vivemos. Nós vamos nas comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro, nós vemos que, apesar da influência do tráfico de drogas, com armamento pesado, com muita droga, com tráfico, a quase que totalidade daquela comunidade são de pessoas de bem. Então você vai colocar aí mais de 90% daquela comunidade carente são de pessoas trabalhadoras. Então, assim, a gente entende que Rousseau tinha uma visão mais otimista do ser humano, né? Que ele dizia que nós nascemos bons. É porque ele devia estar querendo fazer uma correlação com a educação. Isso. Né? E todo o esforço em educar a criança desde a sua concepção já vai gerar um fruto menos desajustado. Poderá. Mas se levar se levarmos essa tese de Rousseau ao pé da letra, e Kardec, claro, de certa forma está analisando isso tudo, nós iríamos estar justificando, né, aqueles que se deixam corromper. Não, e nós estaríamos atribuindo novamente a Deus, certo, a culpa do nosso desvio. Quando nós aprendemos pela espiritualidade que não existe arrastamento para o mal. Tá? Irresistível, né? Irresistível para o mal. Então nós sempre temos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, independente das influências que venham a nós estarmos inseridos num contexto de ainda prevalecer o mal, então nós podemos ser bons. Nós vemos isso que o Eduardo lembrou aqui, nós vemos em comunidades muito difíceis, certo, em termos de tráfico, de violência, etc. Nós vemos, inclusive, projetos que funcionam ali, certo, de apoio, de amparo, de educação, como lembrou, foi lembrado aqui. Então, nós vemos que nós sempre temos a capacidade de escolha e, por isso, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, porque foi a nossa escolha. Isso está dentro da escala espírita, né, que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Onde é que nós nos enquadramos ali? É aí que nós vamos ter a percepção da realidade do planeta Terra. A maior parte dos espíritos aqui, encarnados e desencarnados, são da terceira ordem. E aí que nós vamos ler as características da terceira ordem, conversava sobre isso hoje com Miranda ainda, que a questão do orgulho e do egoísmo impera. Então nós vemos pessoas que tinham tudo para... Se a felicidade dependesse de questões externas, você ter um recurso financeiro, você ter uma vida equilibrada, você ter saúde, por que essas pessoas não são felizes? E isso é uma característica, né, de espíritos de terceira ordem, porque eles não têm a paz interior. Então, por mais que o exterior esteja tudo bem, ainda assim a gente consegue criar o problema. Então, o mal, na realidade, não é responsabilidade da sociedade em si, ele é uma questão individual, é do espírito. Individual. Nós vemos que a condição de miséria na sociedade é produto do egoísmo e do orgulho que geram a indiferença, não é? Então, nós sabemos que pessoas que nasceram num ambiente de pobreza mesmo são pessoas dignas. Chico Xavier é um modelo para nós, né? A irmã Dulce também.
Mas isso não justifica. Mas explica. Na realidade, nós sabemos que o ideal é que a sociedade seja mais justa a nível de dignidade humana, não sendo indiferente, porque nos ambientes, nos redutos onde a miséria campeia, o mal não é produto natural dela, mas facilita para que o crime ocorra e daí a maldade fique evidente. Seguindo. Seguindo então, eu acho que não dá tempo, acho que a gente pode expandir um pouquinho mais aí, porque nós temos mais 1 minuto. Né? Não. Temos aí mais uns 3 minutinhos. 3 minutinhos. Essa questão é muito importante que nós entendamos bem, né? Porque nós ainda convivemos com o mal. Né? Nós ainda estamos numa sociedade onde estamos num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, o mal predomina, prevalece. Nós temos aspirações para um mundo de regeneração onde ainda existe o mal, não com a intensidade que existe no mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações, mas ainda existe o mal, mas ainda muito menos presente. Então, nós que convivemos com tanta coisa ruim, e nós, conforme foi lembrado aí, estamos vivendo inclusive uma época de grandes dificuldades, de tumultos, né, de guerras, de conflitos, certo? Nós vemos, né, de pandemias, certo? Nós vemos que o nosso comportamento é o que é importante, porque a paz do mundo começa em mim. Eu tenho que estar em paz. E como é que eu vou alcançar essa paz? Eu vou alcançar essa paz quando eu abraço aquilo que eu sei que devo estabelecer como meu caminho, aquilo que Jesus nos ensinou. Certo? A minha paz vos deixo, minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O que ele quis dizer com isso? Queres a paz? Pratique as leis de Deus, porque com isso nós estaremos mais tranquilos, nós estaremos em condições de caminhar, certo, com mais segurança para a nossa destinação, que é a perfeição. Agora, exige esforço, porque tudo isso se refere a conquistas de cada um de nós. E não existe conquistas sem esforço. Nós não alcançamos nada de vitórias se nós não nos esforçamos. Aquele que fica esperando o que aconteça está perdendo tempo, tá? Porque tudo depende do nosso esforço para que nós cheguemos onde nós queremos chegar. E aí a gente lembra de Jesus quando diz: vós sois a luz do mundo. Né? Então a gente precisa deixar essa luz brilhar. Somos filhos de Deus, estamos em evolução e um dia, de acordo com o esforço, conforme colocou a Aloysio, nós iremos eliminar da terra, né, o mal. É isso. Isso mesmo, nada a acrescentar. Sim, muita paz. Muita paz. Muita paz para todos e até o próximo encontro. Nada Se Deus quiser e Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos juntos mais uma vez, eu, Bill Fabiano, meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, 1859. Revista Espírita, que é o jornal de estudos psicológicos trazido pelo nosso querido e amado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Renato. Boa noite, Bill. Boa noite a todos. Pois é, e inclusive tá acabando, né, Bill? A gente não conseguiu acabar junto com o ano que terminou, né, de 2024, mas vamos terminar Exato. Agora nos primeiros programas de 2025. De janeiro. Aliás, esse é o primeiro programa de janeiro de 2025, né? Que tenhamos um ano muito abençoado, né, Renato? Oh, sem dúvida. Feliz ano novo para todos, né, Bill? Para todos, mais uma vez. Faltam aqui umas ano novo. 4 páginas aqui pra gente terminar dezembro de 1859, né? Sim. E depois a gente já entra em 1861, né? 1861, porque o ano par é do Astênio e o Amauri, não é isso? Amauri Santos, isso aí. Tá. Então vamos lá? Bora, vamos nessa. Estamos ainda no boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lembrando que isso aqui são atas, né? Sim, ata sim. É um documento que registra, né, todas as ações que são feitas numa reunião, numa assembleia, enfim, seminário, qualquer evento, né, que as pessoas se reúnam, colocam lá, fazem a ata e registram tudo aquilo que foi dito, que foi falado, né Renato? Para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo aqui, né? Então, semana passada, nós paramos na terceira parte, né, das comunicações. Agora a gente vai entrar na quarta parte, que diz a leitura de uma carta do senhor Det, membro titular, contendo diversas observações sobre o papel dos médiuns a propósito da teoria exposta na sessão de 14 de outubro, segundo a qual o espírito retiraria suas palavras do vocabulário do médium. Ele combate essa teoria, pelo menos do ponto de vista absoluto, por fatos que vêm a contradizer. Pede que a questão seja seriamente examinada. Entrará novamente na ordem do dia. A quinta, leitura de um artigo da revista francesa do mês de abril de 1858, página 416, em que é relatada uma conversa de Berenguer, da qual resulta que, em vida, suas opiniões eram favoráveis às ideias espíritas. Sexta, o senhor presidente transmite à sociedade as despedidas do senhor BR, membro titular que partira para Havana. Estudos. Primeiro, propõe a evocação do senhor BR, que partiu para Havana e que no momento se encontra no mar, a fim de obter suas próprias notícias. Interrogado a respeito, o espírito São Luís responde: seu espírito está muito preocupado esta noite, porque o vento sopra com violência. Era na ocasião das grandes tempestades assinaladas pelos jornais. E o instinto de conservação ocupa todo o seu pensamento. No momento, o perigo não é grande, mas quem garante que não se tornará? Só Deus sabe. Segundo, a evocação do pai do Sr. R, proposta na sessão de 21 de outubro. Resultaria dessa evocação que o cavaleiro de R, seu tio, da qual não se tinha notícias, há 50 anos, não estaria morto e habitaria uma ilha da Oceania Meridional, onde se teria identificado com os costumes de seus habitantes, não tendo tido oportunidade para transmitir notícias suas, né? Até porque na época não tinha WhatsApp, né? Nem internet, né, Renato? Sim, ficava tudo muito mais difícil, né? Tinha que contar mesmo com a mediunidade, né? Sem dúvida. Até porque você não tem notícias só de quem tá no outro mundo, mas também de quem tá no mundo de cá. Não é? Com certeza. E aí no meu aqui, Bill, tem um parênteses onde ele diz assim, será publicado. Ou será publicado. Sim. Né? Será publicado, isso aí, tem um parênteses. Tá. Então vamos à terceira. Evocação do rei Canala, Nova Caledônia, morto a 24 de maio de 1858. Essa comunicação revela nesse espírito certa superioridade relativa, apresentando a característica notável de uma grande dificuldade para escrever, malgrado a aptidão do médium. Anuncia que, com o hábito, escreverá mais facilmente, o que é confirmado por São Luís. A quarta evocação de Mercury Jean, aventureiro que apareceu em Lyon, 1478, e foi apresentado a Luís XI, que dá esclarecimentos sobre as faculdades sobrenaturais de que o supunha dotado,
e informações curiosas sobre o mundo em que reside atualmente. Será publicada também. Sexta-feira, 4 de novembro de 1859, uma sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 28 de outubro. Admissão de 7 candidatos apresentados nas 2 sessões precedentes. Apresentação de projeto pela comissão encarregada de estudar as medidas a serem tomadas para admissão de ouvintes. Depois de uma discussão em que participaram vários membros, a sociedade decide que a proposição seja adiada e que provisoriamente se obedeça às disposições do regulamento, que os senhores membros serão convidados a se conformarem rigorosamente com as disposições que regulam a admissão dos ouvintes e a se absterem de modo absoluto de dar cartões de ingresso a quantos não tenham em vista senão a satisfazer a curiosidade, nem possuam nenhuma noção prévia da ciência espírita. A sociedade adota então suas seguintes proposições. Primeira, os ouvintes não serão admitidos às sessões depois das 8h15. Os cartões de ingresso farão menção disso. Segunda, anualmente, quando da renovação do ano social, os membros honorários serão submetidos a novo voto de admissão, a fim de serem cancelados aqueles que não mais satisfaçam as condições requeridas e que a sociedade julgar por bem não manter. Dá uma pausinha aqui, Renato. Sim. Que eu acho que é importante. A gente já falou disso, né, numa outra ata aí, num outro programa, mas é importante, já que está se falando novamente, né, o quão importante é o comprometimento, né, o compromisso. Aqui, primeiro, os ouvintes não serão admitidos às sessões depois das 8h15, ou seja, provavelmente há um horário de 8 horas, né, eles dão uma como é que é o nome que dá? Tolerância, né? Uma tolerância, obrigado, Renato, uma tolerância de 15 minutos. Sim, sim. Porque a gente sabe que existe toda uma hora ali para abrir os trabalhos, enfim, obviamente eu acho que não deve ser engessado, né? A pessoa, chegou atrasado, por que você chegou atrasado? Eu saí de casa no horário, mas teve um acidente. Enfim, deve ser analisado naquele momento pelo responsável do trabalho, né? Mas não pode haver uma recorrência, né? A pessoa, eu saí de casa 1 hora antes, vi que não dá, na próxima sessão eu saio 1h30 antes. Sim. Enfim, por aí. E essa questão aqui de renovação do ano social, né, é interessante também, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E cada ano, findou o ano, faz uma reorganização, enfim, ver realmente se aqueles membros estão levando a sério. Eu sei que, por exemplo, existem casas, por exemplo, né? E aqui eu vou citar um nome aqui, porque não tem nada demais, né? No Frei Luís, não sei se ainda continua assim, né? Não sei se continua assim, porque há mais de 10 anos que eu não vou ao Frei Luís. Mas quando eu fazia o estudo, muito mais de 10 anos, quando eu fazia o estudo do Evangelho lá, que era feito às segundas-feiras, por exemplo, isso tem o quê? Deve ter uns 25 anos mais ou menos, estou com 51. Eu lembro que naquela época lá, se você faltasse 3 vezes no estudo, você era convidado a sair, porque existe um limite de membros, né, de pessoas, e você acaba não dando chance para que outros entrem. Então você faltaria 3 vezes, passando essas 3 vezes, eles infelizmente pediam para você se retirar e ir para uma fila de espera novamente. Que eu acho que, enfim, acho que alguns podem concordar, outros discordar. Eu acho que enfim, com algumas exceções, provavelmente, né? Mas eu acho que está no caminho certo, né, Renato? Exato. Porque a pessoa tem que ter um comprometimento com aquilo, né? Tem que ter disciplina, né, Bill? A disciplina começa por onde, tá? E aí a gente lembra da nossa própria vida fora desses ambientes aos quais a gente pode relatar aqui alguns, né? Destacar alguns. Que é no trabalho, não é isso? No teu trabalho material. E no teu trabalho na casa espírita, na tua reunião. Olha, e não é só no trabalho na casa espírita, não é só o médium, propriamente dito médium espírita, né? Não. Mas assistente também. Isso, o assistente, não é? O membro da igreja, não é isso? Imagina se o padre chega atrasado para a missa, não é? Imagina. É verdade. Enfim, em tudo tem que ter disciplina, não é? E aí tem uma tolerância, sim, tem uma tolerância, tal, mas você já fica sabendo que, em extrapolando aquilo, né, você vai ser convidado a começar de novo, enfim, né, ou a se retirar do estudo. Quando você está no colégio, é a mesma coisa, Bill.
Sim, não tinha época, nós ainda pegamos isso, eu tenho certeza que você pegou também. Caderneta escolar, não tinha caderneta? Né? Não é do meu tempo, não. Não é não, né? Eu já ouvi falar, já. Desculpa, então, é só do meu tempo. Só do meu tempo. O Clever, inclusive, a caderneta tem até hoje, né, cara? Caderneta tem hoje. Meu filho tem caderneta, pô. Pois é, então, você tem lá, presente, faltou, não é isso? Feriado, atrasado, não tem? É a mesma coisa, então. Quando o professor lá pega o diário, né, e ele vai fazer a lista de presenças, a chamada e tudo, ele vai anotando ali. Quem foi dispensado, quem está ausente. Um número excedente de faltas vai, sem dúvida nenhuma, impactar na tua avaliação na hora do conselho de classe. Gente, normal, é presença. Porque aí é aquela coisa, não basta estar, tem que participar. Não é? Então, e para isso mesmo, né, a gente encontra hoje muitas disciplinas voltadas justamente para desenvolver essa questão, esse lado teu participativo, que é importante. E você precisa puxar isso do jovem, né? E vai gerando nele interesse em estar presente, em participar. É aula de arte cênica, é aula de, enfim, todas essas matérias específicas aí, essas coisas que vêm chamando para nossa interatividade, não é? Num tema certeza. Proposto. E aí é a mesma coisa, você vai para um estudo na casa espírita, não é? E aí você nunca tem hora para chegar. Imagina quando você estiver trabalhando mediunicamente, como é que vai ser, né? É por isso que a gente fala, vamos entender quem tem dificuldade, quem não tem? Vamos compreender e tal, mas vamos fazer os alertas. Olha, o horário do trabalho começa X horas, não é? E aí vai fazendo sempre os lembretes para que as pessoas vão, de alguma forma, se tocando, né? E ficando constrangido. Poxa, só eu que chego atrasado? Alguma coisa está errada, né? Com certeza. Exatamente. Vale lembrar que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Estamos em dezembro de 1859, quase findando a nossa revista. E também para a nossa vida, né, Renato? Sim. Você vai no cinema, a sessão começa às 14h15. Mas aí você vai, falta o Bill chegar, o Bill e o Renato vão chegar, vamos esperar um pouquinho. Não existe isso. Um avião tem horário para decolar. Né? Todo mundo perdeu o início do filme. E aí, como é que faz? E hoje nem... Não, acho que ainda dá para assistir a outra sessão. Você fica lá no cinema e ainda assiste, né? Mas antigamente, que eu lembro que as pessoas falavam, que não é do meu tempo também, que eu sou mais contemporâneo, quando tinha aqueles cinemas de rua, né? Você tinha que sair da sala para dar um lugar para outro, né? Enfim, é complicado. Mas então, eu acho que a gente tem que entender que os espíritos não estão à nossa disposição. Né? Não. A gente sabe também que muitos espíritos vêm, às vezes, saem de uma programação até mais importante, até se é que se pode dizer que existe uma mais importante do que a outra, mas acredito que sim, há mais importância do que uma outra, dependendo do tipo de trabalho, né? Deixam lá, destacam uma pessoa para ficarem com eles lá, no lugar deles, vêm ter conosco, às vezes o nosso próprio mentor não pode estar, manda uma pessoa para estar conosco, porque vai do nosso comprometimento também, né, com a nossa importância que nós damos. Se a gente não dá importância ao trabalho, eles não podem contar conosco. E se eles não podem contar conosco, eles não vão estar conosco naquele momento ali, né, Renato? Eles se baseiam sempre no nosso comprometimento. Exato. Se eu não tenho comprometimento, eles não vão contar com a gente. Né? E aí simples isso. Não tem do que reclamar, não é? Você imagina uma situação assim, hoje eu vou ao Bezerra. Aí daqui a 2 minutos, não vou não. Daqui a 10 minutos, eu vou. Daqui a 15 minutos eu digo, não vou não. A espiritualidade não quer isso de você. E aí? Né? Ele vai falar, Renato, resolve aí, depois tu me chama. Depois tu me chama. Porque aí eles já vão preparando os trabalhos lá de outra forma. Já você olha, é capaz do Renato não vir? Então, não vamos ficar esperando ele se decidir, né? O que ele quer da vida dele. Tá? Enfim, é desse jeito. Então a gente precisa ter foco, ter firmeza, ter propósito, né, Bill? Com certeza, cara. É lógico que existem as emergências. Vão acontecer. Na vida de todos nós, vai acontecer. É normal. Com certeza. Mas a gente não pode fazer com que tudo seja emergência. Poxa, tudo é emergência? Não é possível, né? A vida não é assim. E além disso tudo também, a gente tem que entender, por exemplo, você me falou agora da emergência, eu lembrei de uma situação, né? Porque
Por exemplo, já teve pessoas que foram ter comigo lá na educação mediúnica, na dúvida se iam para o emprego ou não, porque ela estava há muito tempo desempregada e tinha acabado de começar a educação mediúnica, estava se encaixando ali e falou: Bill, agora não sei o que eu faço, se eu vou para o emprego, se eu aceito o emprego ou se eu fico aqui. Eu falei: cara, não tem o que pensar, vai para o emprego. É lógico. Vai pro emprego, depois você vê, cara. Porque você vai ter o ganha-pão? Ah, não, então você vai. Já entra no fanatismo, né, Renato? Não vou trabalhar porque eu quero ir pra casa espírita. Aí, meu amigo, aí você não tá entendendo a doutrina, né? Não. Aí eu recorro, até eu postei agora essa semana aí, aquela pergunta 404 do livro Consolador, né? Que o Chico pergunta quanto tempo a gente deve dispensar para a doutrina. Aí o Emmanuel é bem claro: nós devemos dispensar para a doutrina apenas o tempo necessário para ela, não deixando de lado o nosso ganha-pão, a nossa família Sim. E também o nosso trabalho mediúnico. Eu vou botar até aqui na íntegra a resposta do Emmanuel, que diz o seguinte: o médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento de seus elevados deveres familiares. Sim. Aí ele continua: a execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. Perfeito. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano, e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Que médium algum, ele finaliza, que médium algum se engane em tais perspectivas, antes sofrer a incompreensão dos companheiros que transigir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Ou seja, se eu não agradar o Renato, o Bill não pode vir aqui, cara, não tem problema, eu sei da minha vida. Eu sei que eu estou dando prioridade à minha família, do que cair na irresponsabilidade de penosas dívidas de consciência, que eu posso estar no trabalho: ah não, Renato, eu estou aqui com você, Renato, mas meu filho está da minha ausência, minha esposa, como aconteceu comigo no passado, né? Eu enfim, estava numa vibe muito só de palestra de todo dia, disso, de aquilo outro, e estava deixando meus filhos com a minha ex-esposa, com a Andréia. Foi quando ela fez a célebre pergunta para mim: você quer uma esposa ou você quer uma pessoa para cuidar dos seus filhos? Foi quando eu caí na real. A gente até conversou, né, Renato? Eu busquei informações aí, tem que conselhos, enfim. A gente tem que ver o seguinte: nós não somos o Allan Kardec, que a dona Amélie Boudet, né? Enfim, né? Fez o que fez. Dava o suporte para ele ali, sim. Continuou depois do desenlace dele. Há de se separar essas coisas. Nós não somos o Allan Kardec, nós não somos o Chico Xavier. São missões diferentes, né? São trabalhos, são missões diferentes, sim. E aí exatamente. Você tem que arrumar um tempo para tudo. No caso, no exemplo que você começou, a fala, não é? Da pessoa que estava no desenvolvimento mediúnico, estava desempregado e tal, vai lá para o emprego. Logo, os horários vão se arrumar e você vai conseguir se encaixar dentro de alguma coisa, não é? E tudo, mas... primeiro, o que está precisando mais agora, não é? E o fato de você ter ido para o desenvolvimento facilitou a chegada desse emprego. Exatamente. Não é isso? Facilitou, você começou a cuidar. Então você se organiza, no princípio é difícil com questão de horário e tudo mais, e depois você volta lá e diz assim: olha, eu tenho 2 sábados de folga por mês, né? Tudo bem, vem estudar esses 2 sábados, não é? Vai demorar nisso, né? Vai demorar um pouquinho mais de tempo para você descer tudo, mas você vai estar aqui. Não é? Mas você tem como depois assumir compromissos, não é? E aí é o que eu falo sempre, em cima dessa resposta do Emmanuel, a pergunta do Consolador, não é? Depois que está tudo, né? Olha, está aqui tudo, agora vamos arrumar horário para tudo. Né? Vamos encaixar os horários para tudo, não é você dar também mais atenção a uma coisa e na outra deixar para lá. Né? Também não é assim. Vamos ter a disciplina agora de organizar as coisas. Esse momento aqui é momento do trabalho, não é? Esse aqui é momento do descanso. A gente pode esquecer do descanso, não.
Você não pode esquecer do descanso, do lazer, não pode esquecer de nada disso. Tem que haver, cara. Tem que cuidar ter. de você também, né? Tem Se você que não ter. estiver bem, como é que você vai cuidar dos outros? Tem que cuidar de você, não é? Não pode esquecer. Aí esse momento aqui, nesse dia, nesse horário, eu estou dedicado às tarefas espirituais na Casa Espírita. Sim. Tem um tempinho para fazer uma palestra? Tudo bem, eu encaixo aqui. Não é? Não adianta você encher a semana de palestra que também você não vai conseguir descansar e aí você não vai dar conta das outras coisas. Né? O Emmanuel também diz que a gente, se você não consegue cuidar da sua família consanguínea, como é que você vai cuidar da família universal? Porque existe uma evolução, existe a lei de progresso. Exato. Hoje você está encarnando para cuidar da sua família consanguínea. Sim. Amanhã você vai encarnar para cuidar, como você citou aí, você deu o exemplo de Kardec, Kardec não teve filhos, né? Aí Amélie Boudet viveram a vida ali juntos e depois se organizaram na doutrina. Sim. Ou seja, primeiro você cuida da sua família consanguínea, amanhã você vai cuidar de uma família universal, como Jesus, enfim, como tantos outros aí. Doutor Bezerra, por exemplo, quantos filhos teve? 7 filhos, não lembro agora. Acho que foi, né? 7, 7 filhos e desencarnaram 5, né? 4, enfim. Mas ele teve ali, cuidou da família consanguínea dele em paralelo da família universal. Então a gente tem que buscar o equilíbrio mesmo, não tem jeito. Né? Eu caí nessa esparrela, como você sabe, mas aí foi tarde, agora já era. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Quantas e quantas eu caí, vou cair ainda, e a gente vai aprendendo. E buscar equilíbrio nas coisas, não é? Precisamos buscar esse equilíbrio. Opa, agora é a hora de dar atenção aqui, porque aqui as coisas estão se acabando. Então eu preciso dar uma atenção aqui, né? Sim. E continuar fazendo o que dá para fazer nas outras coisas, não é? E tudo. Exatamente. E até voltar tudo ao normal, quer dizer, dentro de uma normalidade, não é? E você poder dizer assim, não, agora sim, ó, segunda-feira é dia disso, terça é dia daquilo, quarta é dia daquilo outro, entendeu? E organizar a tua vida, porque a nossa vida precisa de disciplina. E aí essa disciplina não começa só tendo o horário que você chega para trabalhar, ou o horário que você se dedica à tua tarefa material, para angariar recursos para a tua subsistência e a subsistência da tua família. Não, mas é a disciplina, né? E a disciplina com você mesmo. Que disciplina eu tenho? Eu tenho disciplina para chegar no trabalho, eu tenho disciplina para chegar na casa espírita, mas você não tem disciplina com você. Não é? Precisa ter disciplina com você. Diferentemente do que as pessoas acham, às vezes até se engana, a pessoa tem que ter vaidade com ela, né? A vaidade limítrofe. Sim. Né? Qual a vaidade? Tomar um banho, ficar cheirosinho, fazer a barba, botar uma roupa limpa, isso é vaidade. Sim. Hoje em dia a gente tem o domingo, né? Enfim, eu sei de pessoas que têm só o domingo. Aí no domingo a pessoa tira para cuidar dela. Tá certa. Tá certa, ela não tá errada. Ela trabalha a semana toda. Domingo é dia para escovar os dentes, para tomar banho. Domingo é dia para isso tudo. Trabalha a semana toda, faz palestra quando pode fazer, estuda de noite, passa o dia inteiro sábado na casa espírita e domingo, poxa, eu preciso cuidar de mim, né? Exatamente. Então é disciplina e é você se cortar disciplinar. O cabelo, né, Renato? Exato, Então, né? E se bem que a gente não dá muito trabalho, né, com isso, né? A gente só vai lá ajudar o cara lá, né? A manter lá o estabelecimento dele, né? A gente está se aproximando aqui do final. Vamos ler esse pedacinho aqui pequenininho para a gente finalizar o programa, que diz o seguinte: o senhor administrador tesoureiro da sociedade apresenta o balanço semestral de 1º de abril a 1º de outubro, assim como os comprovantes das despesas. Constata-se que a sociedade tem um saldo suficiente para prover as suas necessidades. A sociedade aprova as contas do tesoureiro e lhe dá a quitação. E a gente finaliza aqui, a gente está finalizando o programa também, né, Renato? Isso. Agradecendo a todos os ouvintes por esse primeiro programa do ano de 2025, janeiro de 2025. Muita paz a todos, fiquem com a paz do Cristo. Renato Souza. Grande abraço a todos, muita paz, feliz ano novo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.